Mais ou menos assim, como sempre falo em nosso programa. É muito bom estar aqui com vocês, com os meus convidados para lá de especiais, podendo conversar, ter esse bate-papo que, de certa forma, é muito importante, e você aí do lado de fora, podendo ligar, tirar suas dúvidas e, ao mesmo tempo, poder dar sua opinião sobre o nosso assunto de hoje. Eu, tomando meu cafezinho nessa tarde que é toda nossa, como já falei, vou trazer meus convidados que são para lá de especiais, ou seja, já estão aqui comigo, né? Nessa tarde hoje vamos tratar de assuntos totalmente, de certa forma, meio que polêmicos, porque vamos tratar de cultos, vamos falar de religiões, vamos falar de crenças, né? E para falarmos disso, de certa forma, vamos ter que voltar um pouquinho no tempo, porque esse assunto que vamos abordar hoje não é nada na atualidade. E sim, nós vamos lá nos povos antigos, nos povos primitivos. Vamos tratar simplesmente de religiões, de cultos, de crenças dos povos gregos e romanos. Esse nosso bate-papo nessa tarde maravilhosa, eu quero, de certa forma, com as minhas convidadas, trazer a sua compreensão, que você tenha até um entendimento sobre como eram os comportamentos religiosos, os comportamentos políticos dessa sociedade primitiva. Sim, como já falei, estamos aqui nessa tarde maravilhosa, juntamente com minhas convidadas especiais, doutora Lidiane, promotora especialista no direito da família, e doutora Tamires, advogada, também especialista no direito da família. Sim, então vamos ao assunto que, no caso, é proposto a nós nessa tarde. A família grega romana baseava-se num sistema de autoridade que abrangia todos que a ela pertencessem. No caso, era o pater-familias, em que o pai acumulava diversas funções ao mesmo tempo, tais como chefe político, sacerdote e juiz, tornando a instituição da família a unidade, a base, o pilar da sociedade. Doutora Lidiane, a sociedade antiga, eles adotavam determinados rituais, tinham crenças totalmente, de certa forma, diferente da nossa. Eu tenho curiosidade, eu preciso entender um pouco, e os nossos telespectadores também têm, acredito eu, muita curiosidade nesse sentido. E eu gostaria que a senhora trouxesse a luz, para que nós viéssemos a ter entendimento sobre isso, para que nós tivéssemos uma analogia de saber como era lá no tempo antigo e, de certa forma, entendermos um pouco toda essa história. Certo. Primeiramente, Ana Lúcia, gostaria de agradecer pelo convite, desejar meu boa tarde a todos, doutora Tamires também, é um prazer imenso para mim estar aqui também. Muito obrigada. E esse assunto realmente ele é muito interessante, nós entrarmos na antiguidade clássica, onde os povos gregos e romanos, eles compartilhavam de uma religião comum, que era a religião doméstica. E elas tinham dois elementos como característica, que eram duas crenças, que eram o culto aos mortos e a ideia de fogo sagrado. Como assim cultuar os mortos? Exemplificando, significa que eu sou da família X grega e eu tenho um pai, e esse meu pai, vamos supor que meu pai morra. Então ele vai ser sepultado, e naquela época, na antiguidade clássica, cada família tinha um túmulo. Dentro da propriedade da família, da casa da família, existia um túmulo, onde eram sepultados todos os mortos daquela família.
E o pai, quando ele morria, quando ele falecia, que ele era sepultado, ele se transformava em um Deus daquela família. E os vivos, aquelas pessoas que continuavam vivas ali, elas tinham por obrigação cultuar aquele Deus morto, que era o pai dela, agora é um Deus morto. O filho mais velho, quando do falecimento do pai, que agora é Deus, ele se transformava no sacerdote daquela família. E uma das funções principais do pai, do pater de famílias, era o quê? Era passar todos os poderes que ele tinha enquanto sacerdote para o filho dele. Ele passava os ensinamentos que outrora era dele, para quando ele morresse, esse filho executasse tudo. Exatamente. Todos os poderes que ele tinha, ele eram transferidos para o filho mais velho. Coisa bonita, não é? Exatamente. Então, a família ela tinha por obrigação cultuar. Como que era feito esse culto? No entendimento deles, quando uma pessoa morria, a alma ela não saía do corpo, ela continuava. O corpo estava lá no túmulo e a alma também continuava lá. A alma não saía. Continuava fazendo parte da família. Exatamente. Então ela teria uma segunda vida após a morte. Então, como a pessoa, de certa forma, estava lá viva, então as pessoas que realmente estavam vivos, né, que continuaram vivos, eles iam dar alimento para aquele Deus, bebida, periodicamente eles faziam diversos rituais que era para dar, e faziam banquetes naqueles túmulos, né? E na parte central da casa existia um fogo que eles chamavam fogo sagrado. O que era esse fogo sagrado? Era o Deus materializado. Significa que aquele Deus deles estava ali presente. E eles tinham que fazer o sacerdote, que era o responsável, a pessoa responsável daquela casa, para fazer todos esses rituais. E a preocupação deles era muito grande para não permitir que aquele fogo se apagasse. Então era por isso que eles cultuavam Deus e a ideia do fogo sagrado, que eram os dois elementos principais. É muito interessante toda essa história. E o que me traz ao entendimento é que eu acredito que era uma honra morrer. Era uma honra se tornar um Deus. Enquanto vivo, eu tenho essa função de sacerdote, eu sou um líder político. E a partir do momento que eu morro, eu exerço algo, uma função divina, eu me torno um Deus. Não é isso, doutora? Isso. Muito bom entendimento. Bom, nós já ouvimos relatos totalmente importantes sobre a religião grega e romana. Mas ficou faltando um item. E agora a doutora Tamires Farias, ela vai trazer ao nosso entendimento como que era o casamento nessas famílias. Pois bem, a mulher cultuava o Deus do antepassado de seu pai. E o homem cultuava o Deus do antepassado do seu pai. Ou então ele era sacerdote. Então havia uma barreira entre eles, que eram os deuses diferentes, sendo que uma pessoa não poderia cultuar um Deus diferente. Assim, a mulher precisaria se desligar de sua religião e ingressar na religião deste homem. Essa cerimônia religiosa, cheia de rituais, era chamada de casamento. É uma cerimônia que marca a mudança na religião da mulher. O objetivo do casamento é o prosseguimento da família, pois os antepassados mortos precisavam ser cultuados. Então, na realidade, esse casamento, a moça não mudava de família. Na realidade, mudava de religião. Muito bom isso aí, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, eu vou fazer um breve resumo de tudo que foi conversado aqui nessa tarde. Ficou entendido que a família antiga, juntamente com as demais instituições da época, era baseada na religião. As principais crenças tratavam da vida após a morte, culto aos mortos e ao fogo. Foram criadas leis que deveriam ser cumpridas conforme rituais familiares. O sacerdote, após morrer, era considerado Deus da família. O culto ao fogo era uma crença tida por sagrada. O fogo não poderia jamais ser apagado e nem ser visto por estranho. Principal objetivo do casamento era criar filhos.
a mulher casada não pertencia mais à sua religião, passando a pertencer totalmente à família do marido. Então, nós acabamos nosso programa por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Maximus.